Vamos chamar agora a Fernanda Lopes, que é bancária, funcionária do Banco do Brasil e coordena a Comissão de Empresa do BB. E é a atual secretária de Mulheres da Contraficute, para falar sobre o painel sobre campanha nacional e negociação coletiva dos bancários. Fernanda, por favor. Eu sou da coordenação aí do Banco do Brasil e aí costumo falar muito, principalmente do banco, né? Do Banco do Brasil, ou muito com a pauta das mulheres, mas estou com uma apresentação com vocês e aí também, se ficar alguma dúvida, a gente vai junto conversando e se ajudando. Muita coisa do que eu ia falar aqui, a minha colega Andréa do Diese já falou, que é melhor, porque ela fala os dados certamente muito melhor, e acho que a gente tem que pensar um pouco mais na questão política, né? Como é que, a partir de todos esses dados que ela apresenta aqui, como é que a gente constrói essa campanha para sair vitorioso mais uma vez. Realmente... É que eu vou mexer aqui. Nunca é uma conjuntura fácil, e os dados mostram que dessa vez não vai ser fácil. De novo, nunca vai ser fácil, né? Quando é que foi fácil para o trabalhador? Nunca foi, só piora realmente nossa situação, mas a gente sabe que tem dessa vez um governo que vai atuar também para ajudar, né? Logo que o Lula assumiu, eu lembro ali do Banco do Brasil que ele já cobrou a Tarciana, falou, tem que dar um aumento aí para o pessoal, né? Mas vocês viram que agora, recentemente, não sei se todo mundo acompanhou, que estava aí proposto um aumento de salário para os altos cargos do BB, presidência, vice-presidência, de 57%, e aí isso aí foi um bafafá, não só para os funcionários do banco, mas para todo mundo, né? Tem várias categorias aí pedindo aumento. Como é que a diretoria, a presidência, ele tenta, de alguma forma, justificar um aumento de 57%, mas não veio esse aumento. Saiu ontem e foi de 4,6%. 4,6%. E aí a gente ficou preocupado do outro lado, né? Se eles tiverem 4,6% e a gente aqui, né? Então, o pessoal do BB que estava pedindo 57% para todos, acho que não vai pedir 4,6% para todos, né? Mas a gente viu aí que a Selic, que tem as projeções um pouco nesse sentido. O que eles tiveram foi a reposição mesmo do período. E agora aí fica a nossa campanha, que não vai dar para pedir os 57%. Enfim, né, a gente sabia que nunca viria 57%, assim como o acionista majoritário, que é o governo, não aprovou 57% também. Mas é uma conjuntura difícil, e aí eu vou passar aqui os slides, vocês vão ver que tem muitos dados que eu vou pular aqui, porque a Andréa já falou muito melhor do que eu, mas para a gente pensar politicamente como vai ser isso aqui, que são os eixos da nossa campanha. Tivemos aí, vocês viram que já está rodando a nossa consulta nacional, e aí passa muito aqui pelos principais temas da nossa campanha, que é o que vai nortear, inclusive, para a gente pensar aqui nos debates, né? Que é o que está pegando, o que está em debate na categoria, e o que a gente tem aí para pensar. Então, aumento real e ampliação de direitos, isso sempre é nosso mote principal. A gente sabe o lucro que os bancos dão e o quanto isso não é repassado para os bancários. Então, a gente quer não só manter as conquistas que tivemos, lembrando sempre que nos últimos períodos foi uma grande vitória a gente manter nossa convenção coletiva. A gente não pode esquecer onde é que a gente estava. Foi uma grande dificuldade, fomos uma das poucas categorias que conseguiu manter a convenção coletiva de trabalho, que garante tantas coisas que temos aí, inclusive acima da CLT, acima de outras categorias. Então, a gente, naquele momento, entendeu que conseguir manter a nossa convenção já foi um grande avanço. Mas agora a gente quer avançar. Então, a gente precisa ampliar essas conquistas. A gente precisa não só garantir. E aí, o aumento real, que também é um tema que a gente vai discutir muito mais lá na nossa Conferência Nacional dos Bancários, que vai acontecer em São Paulo. Os congressos de bancos privados públicos são um pouco antes, e depois 7, 8, 9, a Conferência Nacional dos Bancários, onde a gente vai falar muito da questão do aumento real e debater, inclusive, qual o índice que a gente quer para a categoria para levar para a mesa de negociação.
Menos meta, mais saúde, fim do assédio moral, porque isso anda junto. A gente sabe, e já tivemos uma série de audiências públicas, temos a mesa específica de saúde, e a categoria bancária representa a grande maioria dos trabalhadores adoecidos no INSS. Então, se a gente chega ali, o número de bancários e o número de adoecidos e afastados por doença, e se a gente antes tinha a questão de LER, né, hoje são as doenças mentais. Porque a gente sabe aqui, todo mundo é bancário, a dificuldade que é para conseguir bater meta. Não sei vocês, mas eu ficava vendendo no churrasco, na família, no domingo. Eu cheguei a fazer meu pai comprar um consórcio uma vez. A gente fica o tempo todo pensando nisso. A gente não consegue relaxar. Você sai do trabalho levando essa preocupação para casa. Porque o que vai acontecer comigo se eu não conseguir bater essa meta? Eu, inclusive, quando vendi o consórcio para o meu pai, era funcionária do Bradesco, que eu fui antes de ser funcionária do Banco do Brasil. E era o medo constante da demissão. Na minha agência lá, era muita demissão, que é o que vem, inclusive, agora no Bradesco. Eu fiquei chocada com os dados aqui de Dourados, né? Que eram 5 agências, e agora são 2, né? Já fecharam 3 e ainda querem fechar mais uma. E o Bradesco, realmente, é isso que vem acontecendo nacionalmente. Eu sou, inclusive, de Osasco, que é onde fica a sede do Bradesco. E eu sei o quanto representa aquele banco para a economia da cidade. E o quanto é temerário a gente pensar nessa redução de empregos que o Bradesco está sofrendo, um risco, inclusive, as pessoas com medo ali se vai ser vendido, como é que vai ser, quem vai ser demitido, até quando você pode contar com o seu salário. E nos bancos públicos é o medo de perder a comissão, porque você pode passar a ter um salário, você tinha um salário mais alto, e no dia seguinte perde essa comissão, e como é que você continua pagando suas contas? Inclusive, a dificuldade que foi para a gente manter nas últimas campanhas, no acordo do Banco do Brasil, a gente tem 3 avaliações, né? Então, são um ciclo, demora 1 ano e meio para você poder perder essa comissão. E eles queriam, de qualquer forma, tirar. Muito do que a gente ficou ali no hotel, né, Neide, virando a noite, ali tentando fechar essa negociação, passava por quererem tirar um dos ciclos avaliatórios do Banco do Brasil. Você diminuiria de 1 ano e meio para 1 ano para a pessoa poder ser descomissionada, poder perder esse valor da comissão. Então, seria um retrocesso. E é um retrocesso grande dentro do Banco do Brasil, que já está aí continuando, assim como os outros bancos, todo esse ciclo de adoecimento mental em função das metas. Os bancos, inclusive, tivemos algumas audiências públicas tensas aí com os representantes da FENABAN, falando do adoecimento da categoria, e eles até então negavam. Eles falavam que a pessoa estava adoecida porque tinha brigado em casa, porque, não sei, estava na internet brigando com alguém, por um problema familiar, qualquer coisa, brigou com um amigo. Eles não admitiam que o adoecimento era em função do trabalho e da cobrança de metas. E aí, finalmente, na última mesa, parece que os bancos entenderam e resolveram admitir que sim, que o adoecimento da categoria é sistêmico e que é em função do trabalho. Porque a gente tem dados, né? Ninguém tira isso do nada. Ninguém aqui acha que... Não, são dados, tem estudos, tem inclusive uma pesquisadora que deve lá na conferência apresentar para a gente, que fez todo um estudo, uma pesquisa com a categoria, e aí os bancos não conseguiram mais negar. Falaram, realmente tem um índice de adoecimento aqui alto. E um item, inclusive, que aparece, importante, que eu não posso deixar de ressaltar, é que nas mulheres o adoecimento é ainda maior. Exatamente pela questão de dupla jornada, tripla jornada. Ainda somos nós hoje que cuidamos dos filhos, que cuidamos dos idosos, que temos toda aquela carga mental de... Porque é isso, né? Às vezes o homem pode chegar ali e cozinhar, mas ele comprou, ele preparou aquela lista de compras. Às vezes ele vai e compra, né? Mas você manda a listinha ali de compras já pronta. Então, é uma sobrecarga mental. E, em contraponto, com o que a gente encontra no dia a dia do nosso trabalho, que é você não conseguir ascensão sendo mulher. Então, a Andréia apresentou os dados para a gente falar, por exemplo, o recorte de TI. Hoje, aumentou muito a contratação nos bancos de TI, na área de TI. E a gente quase não tem mulheres nessa área. Eu mesma, tá bom que faz uns anos já,
mas era 10% de mulheres na minha faculdade, na minha sala. Hoje aumentou, mas ainda são pouquíssimas mulheres contratadas na área de TI. E o que está acontecendo é que, desde a pandemia, com a ampliação dessas contratações na área de tecnologia, e aí automaticamente são mais homens, a gente está perdendo todo um trabalho histórico que foi para chegar hoje nessa paridade, na categoria de gênero. A gente pode perder tudo se na área de TI não tivermos mais mulheres formadas. E aí não passa só por nós. A gente, como categoria bancária, também tem que pensar em cursos, em pensar em formar aquelas mulheres que já estão na categoria para atuarem nessa área, mas passa também por um projeto de governo, que tem que pensar em incentivo para essas mulheres, que elas tenham interesse nessas áreas de engenharia, de matemática, de tecnologia. É uma questão social, porque a gente não é educada para isso, né? A gente cresce ali brincando de boneca ainda. Vem mudando muito, né? E os homens ali montando cubo, montando coisas que vão te levar para outra área. Então, são problemas estruturais que vão impactar na nossa categoria. E que agora que a gente está com o cenário aí dado, a gente precisa correr atrás e resolver isso. Então, tudo isso sempre passa pelo cenário nacional. Achei importante, quando eu vi a apresentação da Andréia, não saía da minha cabeça aquele dado das mulheres na tecnologia, né? Porque é isso, a gente sofre em casa, a gente chega ali no local de trabalho, tem dificuldade para ascensão, inclusive a gente pensar que na nossa categoria bancária, o nosso salário de ingresso é igual para todo mundo, né? Quando você entra ali como técnico bancário, como escriturário, quando você começa, o salário é igual. E aí, como é que a gente explica uma diferença que chega de mulheres para homens de 22%, de mais de 22% de salário? E se eu pegar uma mulher negra, é mais de 40% comparada com um homem branco. Porque esses homens conseguem ascender, ficam mais tempo lá nos cargos, e aí começa a ganhar adicional, né, de tempo, adicional, ou aquelas letras, né, tem assessor 1, assessor 2, você vai tendo diferenças salariais. Os relatórios de igualdade salarial dos bancos talvez nem saiam demonstrando toda essa diferença salarial, porque eles tiveram que preencher com empresas acima de 100 funcionários. E aí a gente tem um impacto, a gente como Contrafla, a Giovane e a Neiva, acompanhamos as reuniões no Ministério das Mulheres de igualdade salarial. Então foi bem importante ter essa oportunidade aí de acompanhar essa construção, mas um problema que a gente tem é que são CNPJs com mais de 100 funcionários. E aí a gente sabe que as nossas agências, quase nenhuma vai ter mais de 100 funcionários, não tem, né? O que pegou foi os grandes departamentos. Ou porque pega por CNPJ, e depende do banco, cada um funciona de uma forma, mas do Banco do Brasil lá deu 100 e tantos CNPJs. Vai perder muita agência, então pode ser que no relatório não reflita a realidade ainda dessa distorção salarial. É um problema que a gente tem que pensar em como tratar também. O terceiro item aqui da representação do ramo financeiro, inclusive estava falando com meus colegas de Ponta Porã, que tive o prazer de conhecer aí ontem, e é o grande debate que a gente precisa pensar aqui para a categoria. E aí, em 2012, a gente tinha ali no ramo financeiro, principalmente a categoria bancária. E olha a inversão que você tem ali já em 2021, e a gente sabe que esse quadro só piora, né? Só se agrava. A gente tem toda essa categoria que não é bancária, mas que faz trabalho de bancário. Eu lembro que lá antigamente tinha um debate, né? Se bancário trabalha em banco, bancário né? Tinha um debate lá. E agora a gente tem pessoas que trabalham nessas financeiras, nessas cooperativas de crédito, que às vezes trabalham dentro dos bancos, pegando nossas operações de crédito, às vezes com taxa menor, né? Com taxa melhor do que a gente consegue, inclusive, e que estão sem a nossa convenção coletiva de trabalho. Então, eles podem ter, a gente às vezes olha e pensa, mas eles têm alguns benefícios, algumas questões melhores que as nossas, mas eles não têm nossa convenção, eles não têm a mesma garantia que a gente tem de emprego, e eles não têm, principalmente, um sindicato que garanta isso, que garanta que eles vão ser respeitados, que eles vão ser acompanhados, E outra, né? O que a gente precisa pensar aqui,
com essa redução? Quem é que a gente vai representar lá na frente, né? Nós, como sindicalistas. Quem é que vai sobrar para a gente representar se a gente continuar cada vez mais tendo essa redução de categoria bancária? Então, a gente precisa, sim, hoje não ser mais sindicato de bancário e passar a ser sindicato do ramo financeiro. A gente precisa representar essas pessoas. E aí, quando a gente conversa, quando essas pessoas param para nos ouvir, elas, inclusive, querem. As pessoas querem vir para a categoria bancária. Quem não quer são as empresas. Porque sabem que vão ter que respeitar uma série de questões que não respeitam, vão ter que pagar uma série de direitos e vão ter que enfrentar um sindicatos que são organizados, sindicatos que são efetivamente combatidos. A gente ter uma convenção coletiva nacional, a gente ter essa unidade nacional é extremamente importante para a categoria. Inclusive, pensando nisso, né? Por que você vai ficar lá trabalhando, pagando um salário na Avenida Paulista, se eu mandasse alguém para longe, eu poderia pagar um salário menor, porque, de repente, numa cidade menor, né, o valor seria menor de impacto financeiro, de aluguel, as cidades dariam até incentivos para uma sede de banco sair das capitais, mas a gente mantém essa convenção nacional e garante que as empresas não vão fazer igual as montadoras, né? Que iam lá para as cidades onde você tinha incentivo e dispensavam todo mundo que estava ali. Dispensavam São Bernardo do Campo, lá em São Paulo, aconteceu isso. Fecharam aquele monte de montadora e as famílias sem emprego. Então, lógico, você precisa de emprego no Brasil todo, mas não dá para, de um dia para o outro, mudar a vida inteira das pessoas, né? As empresas têm que ter algum compromisso que não seja só com capital. Então, esse debate vai aparecer com muita força. A gente já faz, já é um debate que não é novo, mas que a gente precisa e que o Comando Nacional e a Contraf está atuando efetivamente para representar o ramo financeiro. E não é uma briga fácil, porque muita gente quer representar, né? Não é só a gente. Ali o outro item, inclusão digital, avanços tecnológicos e impacto nos empregos em geral no trabalho bancário. A Andréa também já falou um pouco sobre isso, desse impacto na nossa categoria. E aí não só na nossa categoria, o que a gente tem é um avanço tecnológico, é uma revolução tecnológica, a gente teve lá atrás uma revolução industrial, e hoje você tem uma revolução tecnológica, que assim como a anterior, está atuando a favor de quem? Você tem uma máquina hoje que faz muito, um computador que faz muito do nosso trabalho, que poderia melhorar a nossa qualidade de vida, porque as empresas não estão perdendo dinheiro, né? Elas continuam ganhando, inclusive, mais com o avanço tecnológico. Mas elas não querem repassar isso para os trabalhadores. Então, o que a gente tem, inclusive desde a última campanha, o que a gente pede na categoria, por exemplo, é uma semana de 4 dias de trabalho. E aí eu lembro que lá atrás, quando a gente apareceu com essa proposta de 4 dias de jornada de trabalho, as pessoas davam risada e achavam um absurdo. E hoje, se a gente for olhar, já tem empresas no Brasil que estão fazendo a jornada de 4 dias. Em outros países mais, mas já tem inclusive empresas aqui no Brasil que tem essa jornada de 4 dias. Porque se a empresa consegue, se os funcionários em 4 dias conseguem cumprir o que a empresa precisa e continuando dando lucro, por quê? Por que não melhorar a qualidade de vida das pessoas? Não dá para a gente continuar com tecnologia, com essa evolução, e o trabalhador continuar adoecendo, continuar sofrendo. Ou você simplesmente só demitir todo mundo porque te substituiu por um computador, e a empresa só lucra mais, e a gente continua cada vez mais com essa diferença gritante que tem entre pessoas que ganham muito, que antes era quem detinha ali as máquinas, né? Hoje são as pessoas que já têm o dinheiro, que têm o capital, e que podem usar a tecnologia a seu favor. Então, não dá. Para onde que vai caminhar esse sistema todo se a gente não tiver minimamente pensando numa qualidade, pensando que as pessoas têm que trabalhar, e as pessoas precisam trabalhar para continuar girando a sociedade. Mas podem trabalhar menos, podem conseguir ter mais tempo de lazer. Então, é um debate que não é fácil. Essa inclusão digital na categoria vem afetando muitos empregos. Eu já falei, adiantei um pouco a questão das mulheres que também têm essa preocupação e passa, inclusive, por uma preocupação de contratação nessas áreas, porque são pessoas que entram e que têm uma rotatividade muito alta.
Se a gente pegar nos dados de concurso público, esse pessoal que entra para a área de tecnologia não fica. No Banco do Brasil, eu acompanhei aí os dados do último concurso, está com mais de 30% de rotatividade. Porque mesmo a pessoa entrando, e depois de 3 meses o salário da área lá de TI vai para R$ 8.000. R$ 8.000 não é atrativo para esse pessoal da área de tecnologia. A gente olha e fala ali, né, ó, eu ficaria aqui fácil, mas para eles não é interessante, porque eles vão ganhar mais, eles vão ficar 100% em home office, que para essa geração, principalmente mais nova, é extremamente importante. Eles vão ter uma série de privilégios ali, você pode, enfim, né, os caras botam até mesa de ping-pong, eu não acho que isso é... Mas, de alguma forma, atrai essas pessoas, esse ambiente diferente, né? Então, os bancos estão tendo que trazer isso também para o seu dia a dia. Pelo menos nessa área de tecnologia, o pessoal pode ir de bermuda, os bancos estão mudando ali os locais de trabalho, mas você ainda enfrenta esse problema de rotatividade altíssima. Então, os bancos públicos estão enfrentando essa dificuldade de manter essas pessoas, de como é que faz, porque hoje você não retém um talento desses. As pessoas, eu não sei, né? Eu, quando era novinha, meu pai falava, você tem que comprar uma casa, tem que estudar, porque para ter um emprego bom para aposentar. Eu fui criada nessa mentalidade. Essas pessoas hoje não pensam em aposentar. Não é o objetivo dessa geração. Eles falam, eu não vou aposentar mesmo, eu preciso ganhar dinheiro, guardar dinheiro, investir, quando não cai nesses papos de coach financeiro. Mas eu tenho uns amigos ali na faixa de uns 20 e poucos, 30 anos, e eles são dessa lógica. Vão de empresa para empresa onde ganha mais, não tem um compromisso, não tem aquele apego, né? De, ó, entrei aqui, agora eu vou fazer minha vida. Não, eu vou onde eu ganhar mais, eu vou onde for ser melhor para mim. E um outro dado que eu não falei antes, mas além dessa questão de tecnologia, a gente tem também um problema, inclusive, do ingresso de mulheres, não só nessa área, tá, gente? A gente está com problema de mulheres nos concursos públicos, o que é uma questão estrutural, acho, eu não falei ali antes, mas a gente teve o ingresso de pouquíssimas mulheres através do último concurso. Então, além da gente selecionar pessoas, para quem são feitos esses concursos públicos? Para pessoas que passam e não querem ficar ali, e cortando, inclusive, mulheres. Por que está acontecendo esse corte de entrar no último concurso do Banco do Brasil só 16% de mulheres? E aí eu não tenho os dados da Caixa para comparar, mas por que as mulheres não estão sendo aprovadas? Então, são problemas que afligem nossa categoria. A gente não pode deixar de pensar como categoria toda aqui, né? Como todos os bancos, porque é isso, a gente não negocia um banco ou outro separado, a nossa convenção é conjunta. O próximo item ali, a redução da taxa de juros para induzir o crescimento econômico e geração de emprego e renda. Já pedindo que o Campos Neto saia, porque não dá para ele trabalhar a favor do capital, não pensar na economia, não pensar no país como um todo, e é o que ele vem fazendo. E hoje ainda você não consegue tirar esse cara de lá, ele continua fazendo o que ele quer, trabalhando na contramão do governo. E enquanto não tirar esse cara de lá, não vai resolver mesmo, né? Mas a gente vai continuar na rua protestando, porque é nosso papel. A gente vai estar ali e vai continuar. Então, até que ele saia, até que entre alguém que efetivamente mexa nisso. Não dá para a taxa de juros trabalhar, você continuar comprando um carro, levando meio. Eu lembro que tinha um carro até nas nossas manifestações, né? Mas é isso, você paga o quanto é difícil para o trabalhador ter um carro, ter um apartamento, o quanto disso vai em juros, é impossível, é inviável, nos alimentos ainda. Então, realmente atrapalha o crescimento do Brasil, atrapalha a sociedade aí para frente essa taxa de juros, é um absurdo. A reforma tributária também, tributar os super ricos e ampliar a isenção no imposto de renda. A tributação dos super ricos já é uma campanha que a gente tem na Contraf e aí sindicatos e federações há bastante tempo. A questão de tributar os super ricos, que é aquilo, né? Não são meus R$100 lá na poupança. O super rico é quem realmente tem dinheiro. A gente na categoria bancária tem muito isso, né? A pessoa tem um salário ali que às vezes é acima da média, da família, dos amigos, tem um salário bom, às vezes vive bem, e daí ela acha que está lá nos super ricos, mas não é isso, né? A gente, se parar de trabalhar hoje,
amanhã vai ter que correr atrás, porque não tem mais como pagar nossas contas. A gente depende de um salário. O que a gente fala aqui dos super ricos são pessoas que não precisam mais trabalhar. São pessoas que a próxima geração, muitas vezes, já não precisa trabalhar. A gente está falando de dinheiro mesmo, e pessoas aí que são herdeiros e que não trazem contribuição nenhuma para o país. Ou pior, né? Às vezes só exploram ainda mais os trabalhadores. Mas a gente precisa tributar essas pessoas. Não dá para a gente pagar mais imposto no mercado, mais imposto num carro, do que o cara paga, porque não para. No iate dele, ele não paga imposto, né? No jatinho dele, não paga. Não tem coerência, tem que tributar essas pessoas. E a isenção do imposto de renda na PLR, que já conseguimos, uns anos atrás, uma melhoria na tabela, mas que ainda continua sendo uma cobrança alta de imposto de renda. Então, toda vez que a gente recebe a PLR, a gente pensa que vai receber um valor ali, né? Principalmente na segunda parcela, quando a gente chega no teto. E aí tem aquela tributação gigante no imposto de renda. Então, é um debate que a gente precisa fazer, né? Porque não cobrar mais das empresas e desonerar o trabalhador, que já sofreu para dar aquele lucro? É uma revisão que a gente também precisa fazer. Melhorou, mas ainda não melhorou lá atrás o suficiente. Ainda tem muito para a gente avançar nisso. O fortalecimento das entidades sindicais e da negociação coletiva, apoio à nova legislação sindical, é muito do que a gente já falou aqui, né? Essa unidade, a importância de a gente ter realmente essa categoria fortalecida, um comando nacional que funciona de uma forma unificada. Então, ali no comando, a gente tem representantes aqui, né? A Neide. Temos representantes de várias federações, de todas as federações, representando. Será que o que acontece no Norte é a mesma coisa que acontece no Sul? Muitas vezes sim, mas muitas vezes você tem problemas locais. Então, o que é importante que a gente tenha esse espaço, possa dialogar, possa construir uma campanha unificada. E a força que tem isso, né? Porque quando a gente parava ali e resolvia fazer uma greve, era nacional. Então, não adiantava o cara correr para outro lugar. Estava tudo parado. A campanha da categoria toda. E o impacto que dá isso para os bancos. Hoje em dia, a gente sabe que fica muito mais difícil. A gente tem as nossas datas limite, agora sem a outra atividade, com a outra atividade, né? A gente tem os prazos aí para fechar a campanha. E será que a gente vai fazer greve? Será que vai ter greve de novo? Greve naqueles moldes que a gente tinha? O quanto adianta hoje também a gente fechar uma agência, um departamento? Porque depois da pandemia, se eu desligar, nem que eu corte a luz, que eu derrube a luz do bairro inteiro ali, você manda a pessoa para trabalhar em outro lugar, manda para trabalhar em casa. Eu vou derrubar o servidor? Não sei, gente. Não, eu imagino, do que eu conheço ali, que você vai ter um jeito desse servidor rodar, né? Oi? Tá na nuvem, é isso. Então, vamos cortar o fio. Não, gente. Para a gente hoje ter uma categoria que resolva realmente causar um dano para o banco, que muitas vezes para os bancos, inclusive, o dano de imagem é muito mais do que o financeiro, se você para. Então, você vai, bate na imagem, a gente andou fazendo muito tuitaço, agora tem mais esse problema, né, do ex-Twitter, que virou X, e que a gente nem sabe se usa, se não usa mais por causa desse Elon Musk. Mas a gente tem muito que pensar nisso, nesse nosso fortalecimento, e como é que a gente traz essa categoria. Para uma categoria